Imagine a seguinte cena. Você está no velório de um familiar ou de um amigo muito próximo. O ambiente é silencioso, pesado, cortado apenas pelo choro contido das pessoas ali presentes. O caixão está aberto para as últimas homenagens. Você se aproxima para dar o último adeus e de repente a pessoa que está lá dentro começa a se mexer. Ela abre os olhos, respira fundo e começa a se debater nas paredes do caixão tentando sair. Qual seria a sua reação? Pânico? Incredulidade? Acharia que é um pesadelo? Apesar de parecer o enredo de um filme de terror ou de uma lenda urbana, o diagnóstico incorreto de morte é um fenômeno real que ainda acontece nos dias de hoje. A medicina chama o estado que simula a morte de catalepsia ou coma profundo com colapso circulatório. Mas para quem está presente no funeral, a sensação é estar diante de um verdadeiro milagre, ou talvez de um mistério sombrio. Hoje vamos investigar 3 histórias documentadas de pessoas que acordaram dentro de seus próprios caixões. O mistério de Babahoyo. Para entender o nosso primeiro caso, precisamos viajar até o Equador, mais especificamente até a cidade de Babahoyo, no mês de junho de 2023. Babahoyo é uma cidade tropical, cercada por rios e com um pouco mais de 150 mil habitantes, onde o calor e a umidade costumam ditar o ritmo lento do dia a dia da cidade. Ali vivia Bela Montoya, uma enfermeira aposentada de 76 anos. Por ter dedicado sua vida inteira ao cuidado de doentes nos hospitais da região, Bela era uma figura muito respeitada e conhecida pela comunidade local, e profundamente amada por sua família. Naquela manhã de sexta-feira, Bela começou a passar mal em casa, apresentando sinais claros de um acidente vascular cerebral. Ela foi levada às pressas ao Hospital Martim e Casa, o principal centro de atendimento ali da cidade. Poucas horas após a entrada na emergência, o quadro de Bela se agravou drasticamente. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram manobras de reanimação, mas sem resposta, constataram um óbito. O atestado final de morte foi entregue ao seu filho por volta do meio-dia. O diagnóstico oficial era parada cardiorrespiratória decorrente de um AVC não especificado. Inconsolável, a família seguiu os trâmites normais. O corpo foi levado para uma funerária no centro de Babahoyo, onde começaram as homenagens. O velório já durava cerca de 5 horas. O caixão estava aberto, cercado de flores, velas e parentes que choravam em silêncio. Por volta das 4 da tarde, a família decidiu fechar o caixão para trocar as roupas de Bela antes do sepultamento. E foi exatamente nesse momento que o inacreditável aconteceu. Ao abrirem a tampa do caixão, o filho e os parentes notaram algo estranho. O lençol que cobriu o peito da idosa estava se movendo. Ao olharem mais perto, viram que Bela estava com a mão esquerda levantada, abrindo os olhos e tentando desesperadamente puxar o ar, batendo com dificuldade na estrutura interna do caixão. O ambiente de luto se transformou instantaneamente num cenário de pânico e caos. Parentes gritavam, enquanto outros tentavam entender se aquilo se tratava de uma reação pós-morte ou se ela estava realmente viva. A emergência foi acionada e os socorristas chegaram para resgatá-la, diretamente de dentro do caixão. Bela deu entrada na unidade de cuidados intensivos do mesmo hospital que horas antes havia sido declarado morta. Ela ficou sob a observação médica rigorosa e suporte de oxigênio, enquanto o Ministério de Saúde do Equador instaurou uma comissão técnica para investigar uma negligência médica e um erro na emissão do atestado de óbito. No entanto, o estado de saúde de Bela era extremamente delicado, devido ao AVC e ao tempo em que ela permaneceu sem a ventilação adequada. Após passar 7 dias internada na UTI lutando pela vida, Bela Montoya acabou não resistindo e faleceu definitivamente no dia 16 de junho de 2023 devido a um acidente vascular isquêmico. Dessa vez, após ter a morte rigorosamente confirmada, ela finalmente foi sepultada por sua família. O choque de Kazan. Para o nosso segundo caso, cruzamos o mundo e voltamos no tempo até o ano de 2011 na cidade de Kazan, que fica localizada no oeste da Rússia. Kazan é uma das cidades mais antigas e históricas do país, conhecida pela sua arquitetura grandiosa, pelo rigor de seu inverno e por uma população de um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Foi nessa grande metrópole que viveu Fagiliu, uma mulher de 49 anos. Fagiliu levava uma vida simples e discreta e era casada com Fagrin. A história deles tomou um rumo trágico numa tarde em que Fagiliu começou a sentir dores intensas no peito. O seu estado piorou rapidamente e ela acabou desmaiando ainda na sala de casa. Em pânico, o marido chamou os serviços de emergência. Quando os médicos chegaram ao apartamento de Fagiliu, ela estava imóvel e sem reação.
Uma breve avaliação dos sinais vitais, a equipe médica declarou que a mulher tinha sofrido um ataque cardíaco fulminante e que não havia mais nada a ser feito. O óbito foi atestado ali mesmo e o corpo foi liberado para os preparativos do funeral. Devido às tradições locais e ao choque da perda repentina, a cerimônia foi organizada ali de forma bastante rápida. O velório aconteceu no próprio apartamento da família, com o caixão aberto no meio da sala, cercado por flores, familiares e amigos próximos, que choravam e rezavam em silêncio. O velório já durava algum tempo. Fagrin, o marido, estava devastado ao lado do corpo da esposa, prestando suas últimas homenagens. Foi quando, no meio das orações, a tampa do caixão começou a ranger ligeiramente. Fagileu abriu os olhos. Confusa ao olhar para o teto do apartamento e para as flores ao seu redor, ela começou a perceber o que estava acontecendo. As pessoas ao seu redor começaram a gritar ao ver ela se mexer. Ao olhar aos lados, Fagileu se deu conta que estava dentro de um caixão e cercada de parentes em luto que choravam a sua morte. O pânico apoderou-se dela instantaneamente, ao perceber que tinha sido considerada morta e que estava prestes a ser enterrada viva. Isso gerou um nível de terror indescritível nela. Fagileu começou a gritar desesperadamente dentro do caixão, hiperventilando e agitando os braços em choque total. O marido e os parentes correram para retirá-la de lá, enquanto chamavam uma ambulância em pânico. Fagileu foi levada às pressas de volta ao hospital, com o coração batendo descontroladamente devido ao pavor extremo que viveu ao acordar no seu próprio funeral. No entanto, o trauma psicológico e físico de se ver num caixão foi devastador para o seu organismo, que já se encontrava bastante debilitado. Apenas 12 minutos após dar entrada na unidade de cuidados intensivos, Fagileu sofreu um novo e massivo ataque cardíaco, desta vez provocado pelo choque e pelo terror absoluto de toda a situação. Apesar de todas as tentativas de reanimação da equipe médica, ela não resistiu e dessa vez faleceu no hospital. O marido, indignado e arrasado com a negligência médica que levou à tragédia na sua família, declarou que iria processar o hospital pelo erro de diagnóstico que acabou custando a vida de sua esposa. O milagre no Mississippi. Para nossa terceira história, viajamos até o sul dos Estados Unidos, mais precisamente para a pequena cidade de Lexington, no condado de Holmes, estado do Mississippi. Lexington é uma cidadezinha pacata e rural, com pouco mais de 1.800 habitantes. Um lugar onde praticamente todo mundo se conhece e onde a vida corre num ritmo mais calmo. Ali vivia Walter Williams, um idoso de 78 anos, muito querido na região, que trabalhava como agricultor e era carinhosamente chamado por amigos e familiares pelo apelido de Snowball. No final de fevereiro de 2014, o estado de saúde de Walter, que já vinha enfrentando problemas graves de saúde e dependia de um marca-passo no coração, piorou de forma significativa. Numa noite de quarta-feira, a família percebeu que ele não estava respondendo e acionou o serviço de emergência. O médico legista do condado, acompanhado pelos socorristas, foi até a casa de Walter e, após checar os sinais vitais e verificar a ausência de pulso, declarou a morte de Walter como causa natural por volta das 21 horas. Como é de costume, a funerária local foi acionada para fazer a remoção do corpo. O corpo de Walter foi colocado dentro de um saco fúnebre preto, fechado com zíper e levado na van funerária até o estabelecimento Porter & Son Funeral Home, no centro da cidade, onde seria preparado para embalsamamento e posterior velório. O saco fúnebre foi colocado sobre a mesa de preparação no laboratório da funerária. Os funcionários começaram a organizar os instrumentos cirúrgicos para dar início ao processo de embalsamamento, onde seriam substituídos os fluidos corporais por formaldeído. É um procedimento padrão para a conservação do corpo. Foi exatamente nesse momento, com os instrumentos prontos sobre a bancada, que a mesa começou a tremer. Dentro do saco fechado, o corpo de Walter começou a se contorcer. De repente, os funcionários ouviram um barulho abafado e viram as pernas do idoso chutando a parte interna do tecido. Assustados, os agentes funerários abriram o zíper imediatamente. E, para surpresa e espanto de todos no recinto, Walter estava vivo, respirando de forma ritmada e tentando se mover, totalmente alheio ao fato que estava a minutos de ser embalsamado. A emergência foi chamada às pressas e Walter foi levado imediatamente ao Holmes County Hospital, deixando a pequena cidade de Lexington em completo estado de choque. O médico legista que atestou o óbito deu entrevista na época explicando o que pode ter acontecido. O marca-passo de Walter provavelmente teve uma falha temporária ou seu pulso ficou tão fraco que ficou indetectável pelos métodos de aferição de rotina. Momentos depois, já no saco fúnebre, o coração do idoso voltou a bater com força suficiente para retornar às suas funções vitais.
Walter passou alguns dias internado, recebendo cuidados médicos e chegou a rever seus filhos e netos, que celebraram a sua ressurreição. Um verdadeiro milagre de Páscoa antecipado. Infelizmente, devido a sérios problemas cardíacos pré-existentes, o idoso veio a falecer de causas naturais cerca de 2 semanas após o incidente, mas dessa vez cercado por todo o carinho de sua família. Como vimos nesses casos impressionantes, a linha entre a vida e a morte pode parecer, em situações extremamente raras, um pouco nebulosa aos olhos humanos. Mas afinal, o que a medicina moderna tem feito para garantir que erros como esses nunca mais voltem a acontecer? Bom, no passado, a condição do óbito dependia apenas da ausência visual da respiração e da ausência de pulso tátil. Por exemplo, o estado de catalepsia, que é uma condição onde os músculos ficam rígidos e a respiração e os batimentos cardíacos desaceleram a níveis quase imperceptíveis. Essa condição conseguia enganar até os médicos mais experientes. Hoje a medicina avançou drasticamente com protocolos rígidos e tecnologias de ponta. Felizmente, a tecnologia atual torna casos como o de Bella, Fagilio e Walter episódios cada vez mais raros no mundo. Agora me diz, e você? O que você faria se você estivesse num velório e de repente visse o falecido se mexer e acordar ali dentro do caixão? Deixe sua resposta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Bom, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.